Olá, minha gente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vocês que já estão aqui nos aguardando, já percebo que tinha umas pessoas aqui nos aguardando. E também sejam muito bem-vindos quem está chegando agora. Deixa a cadeira confortável, arruma a almofada, que agora vem muita conversa boa, né? E vamos dar boas-vindas ao Padre Aguinaldo. Boa noite, Padre Aguinaldo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Laílma. Que alegria a nossa sexta, não é verdade? Estamos aí animados para mais uma. Eu disse outro dia e quero repetir aqui. Essas sextas parecem um oásis neste deserto que nós estamos passando, né, dessa pandemia. Então a gente vai nessa sexta, descansa um pouquinho, toma fôlego para a gente continuar. Então, muito boa noite, Dom Edson. Isso. Boa noite, Padre Aguinaldo. Boa noite, Laílma, a nossa convidada, a irmã Araci. Boa noite. E você também que está acompanhando esse nosso momento de reflexão, de partilha, de aprofundamento, cada vez mais para a gente crescer na graça de Deus. Sempre gosto de lembrar daquela máxima de Santo Agostinho. Nós precisamos de amar para conhecer. Quanto mais a gente conhece, a gente ama. Quanto mais a gente ama, a gente quer conhecer. É isso que nós estamos, às sextas-feiras, partilhando um pouquinho a respeito da missão da nossa igreja frente a esses desafios que nós estamos vivendo com essa crise sanitária Covid-19. Boa noite, Dom Edson. Boa noite, Padre Aguinaldo, Laílma e todos aqueles que nos assistem. E é uma satisfação poder estar aqui conversando com vocês e também ouvindo o que se dá, o que acontece na igreja no seu chão, porque as perguntas que vêm da base. Nós estamos aqui de 4 cidades diferentes, né? Mas o povo que nos assiste, as pessoas, elas têm outra realidade. Então, esse intercâmbio é realmente algo muito importante e muito significativo. Boa noite a todos. Boa noite. E a alegria é nossa, irmã Araci, de estar recebendo a senhora aqui. Que a irmã Araci, para quem ainda não sabe, está lá no Rio de Janeiro. E como ela falou, estamos aqui em 4 cidades. Eu estou em Belo Horizonte, o Padre Aguinaldo em Muriaé, o Dom Edson em Leopoldina e a irmã Araci no Rio de Janeiro, e vocês em diversas cidades. Olha que encontro interessante, que encontro bacana, e melhor ainda escutar tanta coisa que ajuda a afiar a nossa visão e fortalecer a nossa caminhada na missão. Eu gosto muito desses encontros, eu tenho certeza que vocês que estão aqui conosco todas as sextas-feiras é porque gostam. E para quem está chegando hoje, que não acompanhou as outras, essa live faz parte de um projeto que teve início em junho, que chama Ação Pastoral Pós-Pandemia. Essa é a 6ª live, tem mais 2 agendadas, para as próximas sextas-feiras, às 20 horas, e me parece que já vem algo novo surgindo aí, porque esses encontros estão pedindo novos encontros, e eu tenho uma percepção que muita coisa ainda vem por aí. Quero entrar agora numa questão especial, eu vou pedir a atenção de vocês, e é uma questão muito especial que o momento pede e a gente não pode deixar de falar. Eu vou pedir licença a vocês agora para colocar uma coisa na tela, uma informação importante aqui na tela. Trata-se de uma campanha que a Diocese de Leopoldina está colocando agora, ajude-nos a ajudar. E como ajudar? E em que ajudar? Ajudar no processo de evangelização, ajudar, como todos os fiéis já ajudam em tempos de não isolamento, presencialmente, indo contribuir nas comunidades. Dessa forma, a Diocese está criando esse canal de contribuição, que é um aplicativo PicPay, já bastante usado. Quem se sentir envolvido nessa campanha e quer contribuir, baixa o PicPay no seu celular, faz o seu cadastro com seus dados pessoais. Dentro do PicPay, você vai selecionar a opção QR Code e vai fazer a leitura desse QR Code apontando o aplicativo do seu celular, apontando o seu celular na tela. Ele vai ler esse código e já vão ter as informações necessárias para você estar concluindo a sua contribuição. Você contribuindo, você vai estar ajudando a fortalecer esse trabalho de evangelização que está acontecendo da forma que as comunidades estão conseguindo.
há todo o interesse e o envolvimento das comunidades em manter o processo de evangelização, e com essa ajuda você vai fortalecer esse trabalho, assim como ajudar as pessoas que estão necessitando, seja de máscara, seja de álcool gel. Cada líder da comunidade sabe a necessidade das pessoas de lá para estar ajudando, e com essa contribuição de vocês, essas pessoas vão ter mais algum conforto no momento de tanta dificuldade. Então, apoio espiritual e apoio com higiene, enfim, com diversas possibilidades para ajudar a atravessar esse momento de tanta dificuldade. Durante todo o processo, durante toda a live, vai estar disponível aqui na tela o QR Code. Você, a qualquer momento, vai poder estar fazendo a leitura do código. No post da live, nas duas páginas do Dom Edson e também da Diocese de Leopoldina, tem a informação de como baixar o aplicativo. E para quem ficar até o final, que eu tenho certeza que vocês vão ficar, e muitos outros também vão chegar para ficar, continuaremos com o sorteio dos livros de Dom Edson. Hoje serão 2 livros do Paróquia Renovada Sinal de Esperança, um livro da Evangelização nas Cidades, e 2 livros Ser Diácono. Eu vou pedir para o Dom Edson mostrar aí, que eu não tenho ele aqui hoje. 2 livros desse aí. Então, as pessoas que comentarem, interagirem nas 2 páginas, com perguntas, comentários, vão estar participando do sorteio, e no final eu volto com os 5 nomes dos ganhadores, tá bom? Então, eu vou pedir licença a vocês para me retirar, e vou deixar o Padre Aguinaldo conduzindo a live. Aproveitem, fiquem confortáveis aí nas cadeiras e explorem, porque aqui tem muito conteúdo para a gente aprender. Mas vocês têm que perguntar para esclarecer tudo que vocês, tudo que surgir aí para vocês. Até mais tarde. Tá joia, Laima. Até mais. Tchau, tchau. Nós estamos neste caminho, Dom Edson, de crescimento, de evangelização, de reflexão, né, de tomar parte de tudo isso que está acontecendo de uma forma também capaz de fazer uma reflexão e crescermos a partir disso. O senhor nos apresenta essa série de textos inéditos. O senhor podia ajudar-nos a pensar nesta ação pastoral pós-pandemia, neste 6º texto. O que o senhor podia nos ajudar aí para a gente, a partir daquilo que o senhor mesmo escreveu, a gente esquentar a nossa conversa hoje com a irmã Araci? Sim, eu tenho escrito alguns comentários, falado algumas orientações a respeito da grande responsabilidade da igreja. A igreja, ela tem a grande missão de anunciar Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra, o seu ministério. Tem até aqui as diretrizes gerais da ação pastoral da igreja no Brasil, 2019 a 2023. Atrás, nós encontramos os objetivos. Qual que é o objetivo? Que a igreja tem que evangelizar no Brasil, cada vez mais urbano, anunciar a boa nova, a palavra de Deus, tornando discípulos e discípulos de Jesus Cristo nas comunidades eclesiais, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Então, a igreja no Brasil, ela fez uma releitura de tudo aquilo que o magistério ordinário e extraordinário vem falando, principalmente quando o Papa São Paulo VI escreveu a exortação apostólica sobre a evangelização no mundo contemporâneo, a Evangelho Anunciante, aí em 1976, 75, 76. Depois nós temos a Evangelho Gaudium também, que se a gente olhar um pouquinho, parece que as duas caminham juntas, mas tem uma pitadinha para frente um pouquinho, a Evangelho Gaudium, quando coloca para nós a respeito do povo. E aí nós, com essa missão, com essa responsabilidade, nós deparamos aí com essa crise sanitária Covid-19. E a nossa igreja, o que é a nossa igreja? As dioceses, as paróquias, as comunidades, o povo de Deus, está tentando buscar formas para que possa cada vez mais evangelizar, e a igreja presente na vida das pessoas e as pessoas na vida da igreja. E mesmo com essa crise sanitária, nós não podemos retroceder, nós temos que olhar para frente. A igreja caminha,
No outro texto eu falava, é como aquilo que a gente aprende na aula de basquete, jogar a bola, mas mirando o quadrado, não a cesta, para acertar. Então, nós temos que caminhar, nós temos que fazer história e perceber os apelos de Deus. Só que muitas vezes, por causa dessa situação, às vezes nós retrocedemos, nós estamos aí caindo numa moral casuística, é muita lei, muita regrinha, pode, não pode, isso é correto, isso não é, pode acontecer, não pode acontecer. Então, nós temos que dar dignidade à pessoa que é a imagem e semelhança do próprio Deus. E nós precisamos dessa nova evangelização, esse novo normal. A igreja, ela não vai, vamos dizer assim, permanecer no que está. Nós vamos ter que caminhar. Nós não vamos voltar atrás. Aquilo que a Conferência de Aparecidas nos ensinou, né? Nós temos que sair da pastoral de manutenção para uma pastoral de discípulo missionário. E, frente a essa problemática, eu pensei, falei, nossa, vamos imaginar a questão do corpo. O corpo, os gregos trabalharam muito a respeito disso. Quando eu estudei biologia, eu lembro, né? Falava assim, que o corpo tem 3 partes, a cabeça, o tronco e os membros. Depois fala que o corpo ele tem o sistema de nervos, o sistema de ossos, aquelas coisas tudo. E o Papa João Paulo II, ele, quando era cardeal, ele escreveu um livro, só que não publicou esse livro. Esse livro nunca foi publicado. E o que agora, recentemente, parece que saiu alguns textos a respeito disso. Eu não acompanhei essa situação. Mas eu lembro quando eu era estudante de filosofia, gostava de estudar. E o Papa, durante quase 6 anos, de 1979 até 1983, 84, eu lembro que eu estava no primeiro, segundo ano de filosofia. Ele falou muito a respeito da teologia do corpo, não no aspecto que a biologia ensina, mas voltado para uma sexualidade naquelas audiências de quarta-feira, que é uma maneira de catequese, desde quando Pio IX colocou essas audiências em 1874, 75, e aquilo continuou, e os papas sempre na audiência de quarta-feira, uma maneira de catequese. Mas o mais importante que eu gostaria de mencionar, que o corpo, a gente entender que Jesus Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Então, é entender a igreja como esse grande corpo. Não vamos preocupar na parte biológica, na parte teológica, mas vamos entender essa estrutura nossa, que nós temos que entender. Assim como existe um sincronismo, a mão ela tem uma função, o pé tem outra função. Por exemplo, eu não posso querer andar com as minhas mãos no lugar dos pés. Então, tem essa situação. Então, a perna, tudo isso tem, cada um há um sincronismo. Tem que ter esse sincronismo das mãos com os pés, com os membros, tudo. Então, o trabalho hoje, a evangelização, nós temos que entender que a evangelização, que a igreja é um grande corpo. Aí vamos falar da ministerialidade. A nossa igreja ela é ministerial. Não existe desemprego hoje na igreja, mesmo com pandemia ou sem pandemia, não existe. Cada um pode exercer a sua missão. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de apresentar em relação àquilo que eu escrevi, para a gente começar a escutar a experiência da irmã, que vai nos enriquecer nesta reflexão. Obrigado, Dom Edson. Irmã Araci, que alegria ter a senhora aqui conosco hoje, e ouvi-la hoje vai ser muito importante para a gente ter também uma palavra de uma irmã, de uma mulher que se consagrou a Deus e aí consumindo a sua vida no serviço como irmã consagrada. Seja muito bem-vindo. E a senhora já viu aí que a nossa conversa vai ser gostosa mesmo, né? A partir desse pontapé que Dom Edson deu para nós. No texto, não é? Dom Edson diz assim no texto, né? Que essa questão da pandemia mostrou também para nós a questão política, né? Que sempre anda meio capenga no nosso país. Mas, ao contrário da economia, da política, a igreja sempre se mantém fiel a Jesus Cristo, né? Essa é a missão da igreja. Em qual tempo que estivermos, ser sempre mensageira, fiel, autêntica
do Evangelho de Jesus Cristo. Neste momento, irmã Araci, mais do que qualquer outro, né, porque é o momento que nós estamos vivendo, né, é o momento atual hoje, somos chamados à fidelidade ao essencial. E Dom Edson chama a atenção disso, né? Buscar o essencial, e o Papa Francisco fala isso abertamente várias vezes. Nós precisamos buscar voltar ao essencial, que é o Evangelho, que é Jesus Cristo, e a maneira de evangelizar. Só que anunciar com criatividade, porque esse é o momento que nos exige, né? Este momento de estarmos nas pessoas. E aí eu queria que a senhora começasse essa nossa conversa dizendo justamente isso, como que a igreja tem sido essa anunciadora fiel do Evangelho de Jesus Cristo, criativa neste tempo de pandemia, e aí nós estamos pensando também pós-pandemia. Em primeiro lugar, mais uma vez, boa noite para todos que chegaram, né, depois desse início. E realmente esse tema é bastante desafiador. E eu gostaria, assim, de começar com uma frase do cardeal Tolentino, quando ele diz assim, que nós estamos num tempo de ouvir o futuro. Porque esse momento de agora, ninguém tem resposta direta, né? Nós temos os documentos da igreja, nós temos a palavra de Deus, nós temos os evangelhos, nós temos a espiritualidade cristã, que nos ajudam e nos apoiam, né, se dá para dizer assim, na nossa caminhada, na nossa busca desse essencial de Jesus Cristo, que é a razão de ser de nossa vida. Então, e nesse período de pandemia, de situação política, de situação de igreja também que nós estamos, ou que estávamos, o Tolentino diz que estamos nesse tempo de ouvir o futuro. Então, que futuro é esse? Isso já nos dá um aspecto de que nós precisamos estar exercitando o ouvir. Ouvir, o ouvido, é parte do nosso corpo, como disse Dom Edson, nesse contexto todo e no texto que ele escreveu. E a gente muitas vezes deixa ouvir de lado, inclusive quando nós fazemos nossas orações. Ou nós só lemos, ou nós só falamos, ou nós só repetimos, mas e ouvir? A verdadeira oração é quando nós podemos estar ouvindo Deus. Quando nós podemos estar ouvindo o clamor dos nossos irmãos, da nossa comunidade. Não é só os que estão fora ou longe, mas também a nossa própria comunidade. Então, é importante este ouvir, e como diz o cardeal, é tempo de ouvir o futuro. Futuro ninguém de nós tem, né, irmãos, não tem palavra, não tem resposta, a não ser a palavra e a resposta que o próprio Jesus dá. É um tempo de esperança. E é a esperança que nos vai fazer caminhar. A esperança nos vai fazer chegar aonde nós queremos chegar e onde nós precisamos chegar, ao encontro das pessoas e construir essa igreja bonita que os bispos colocaram no meio do ano passado, nas diretrizes. Colocando uma igreja doméstica, uma igreja que se constrói sobre os 4 pilares, da palavra, do pão, da espiritualidade, liturgia, e agora o quarto não tem. Lembra, né? Então, eu acho que é importante esse aspecto. E eu um dia estava comentando com as irmãs aqui na comunidade. Eu disse assim, é porque nós estudamos nesse tempo o documento. Eu disse, que engraçado, porque a gente foi também, não pôde ir para a igreja, então nós fomos assistindo, ouvindo e participando de muitas eucaristias, de Leopoldina, aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Nordeste, do Rio Grande do Sul. Então foi assim, em nenhum momento eu ouvi que na homilia, no comentário, o padre, os bispos fizessem referência
ao documento das diretrizes, que é tão próprio e que nos joga para dentro do compromisso da nossa própria casa. E a partir dali, nós realmente podemos construir e viver esta espiritualidade, que Dom Edson fala, né, desse corpo. Eu estava falando do ouvir. Às vezes a gente fala, só se preocupa em que resposta eu vou dar. Mas às vezes as pessoas querem mesmo serem ouvidos, serem ouvidas. Então esse escutar com o coração, que é um exercício muito importante e faz parte da espiritualidade própria cristã. E quando falamos também de espiritualidade, não é qualquer espiritualidade. Nós falamos tanto, às vezes a gente só enumera atos de piedade. E a espiritualidade cristã, ela já diz, ela tem nome. Não é uma espiritualidade, mas a nossa espiritualidade é uma espiritualidade que tem foco, que tem nome, é uma espiritualidade que nos faz aproximar de Jesus. Eu gosto muito do termo frequentar Jesus, ouvindo a sua palavra, pode ser no texto da palavra de Deus, mas às vezes a realidade também é o outro texto, é o outro contexto que nós precisamos realmente ouvir e nos dispor para podermos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E aí, esse encontro com Jesus, essa abertura do nosso ser, do corpo nosso, por meio do olhar, por meio da palavra, por meio do ouvir, e sobretudo do coração, porque aí vem toda a questão do sentimento, que é importante também nessa reflexão sobre o corpo. Um corpo que não tem sentimento é pedra. E Jesus nos fala, muitas vezes, na palavra de Deus, né, diz que nós somos seres vivos. E cada pessoa, ela sente, ela ouve, ela sofre. E muito mais neste período que nós estamos confinados, praticamente, né? É um período, é um tempo de exame de consciência. Como nós nos aproximamos das pessoas, como ouvimos. Será que nós temos condições de ouvir? Ou já de imediato a pessoa começa a falar, eu quero dar resposta? Isso não é ouvir. Isso é você se achar a pessoa capaz ou própria para dar o retorno e a resposta, que às vezes nem é isso que a pessoa precisa. Sim, então, a senhora falou uma coisa interessante, irmã, a senhora falou uma coisa interessante que eu sempre gostei de brincar com as palavras, né? E a senhora falou muito desse texto do cardeal, do que esse tempo que nós estamos é um tempo de escuta do ouvir para o futuro, uma questão assim. E a senhora tocou muito a expressão ouvir, e quando a senhora falou a expressão escutar, a senhora jogou a palavra coração. E aí eu lembro que eu escrevi um texto já faz algum tempo, eu trabalhei muito com a diferença entre o escutar e o ouvir. O ouvir é mais físico, fisiológico. Eu colocava um texto isso. O ouvir é fisiológico. E o escutar seria mais um aspecto psicológico. E aí que entra a espiritualidade, entra a mística, entra a sensibilidade para a gente estar. E a senhora falou que frente a esse futuro, que esse corpo tem que ter uma mística, tem que ter uma espiritualidade. Assim também nós podemos brincar com as duas palavras, o ver e o olhar. Lá na história do Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, ele queria ver. O ver não tem reflexão. E depois, quando ele está passando, Jesus olha para Zaqueu. O autor sagrado fala, ele olha para Zaqueu e Zaqueu queria ver Jesus. Então, o olhar
ele tem ternura, tem sensibilidade. O veja não existe dentro dessa situação. E ele fala assim, Jesus olha, e ao invés de Zaqueu falar, suba, Jesus falou, desça, É, desça. Eu quero ver nos seus olhos, eu quero escutar perto, eu quero estar frente a frente, né? Então, é aí que entra essa questão desse contato do relacionamento corpo-corpo. O próprio Lima Vaz, até a minha dissertação de mestrado foi isso, não é? É consciência com consciência. É o aspecto intersubjetivo. Eu tenho consciência, a senhora tem consciência, o padre Aguinaldo tem consciência, não é eu relacionando com esse copo que é um corpo e relacionando com um corpo que tem consciência, né? Então é essa dinâmica, esse exemplo do corpo é um corpo, vamos dizer, imagem, semelhança do próprio Deus, é uma símile, é uma cópia, né? Que por isso que São João fala que é um presente de Deus na nossa vida. é. E ainda dentro, a partir do texto de Zaqueu, Jesus diz: Hoje eu vou ficar na tua casa. Então, esse Jesus se convida porque houve acolhimento, né? Houve também essa disponibilidade e abertura do coração. E Zaqueu compreendeu o olhar de Jesus. Porque, e daí, quando Zaqueu logo faz o seu exame de consciência, quando Jesus nem tocou nisso. Jesus quis mesmo ficar na casa de Zaqueu. E é interessante como esses elementos bíblicos, essas passagens bíblicas, elas nos dão este caminho de valorizar a pessoa como um todo e valorizar a pessoa como um templo. Porque às vezes, até refletindo ontem sobre o texto de Dom Edson, eu penso muitas vezes assim, às vezes a gente acha que é sagrado somente o espaço que nós denominamos de casa de Deus. Porque igreja é a comunidade reunida, né? Mas o espaço que denominamos casa de Deus. Mas sagrado, quando nós celebramos, a liturgia celebra a basílica, as grandes basílicas, aí os textos bíblicos nos falam de que o corpo, a pessoa é o templo. A pessoa deve ser respeitada. Então, muitas vezes a gente respeita aquilo que falamos de vaso sagrado e não respeitamos a pessoa como um templo, como morada do Espírito Santo, como uma morada de Deus, de Jesus que se fez carne. Porque quando Jesus se faz carne, e isso é muito próprio da nossa espiritualidade, Notre Dame também, celebrar a encarnação de Jesus, é porque Deus se faz tão próximo que assume o nosso corpo, o corpo humano, para nos aproximar, para aproximar a natureza humana, o corpo humano, a pessoa humana de Deus. E ali está a diferença, inclusive, com outras religiões, né? Que o cristianismo é a religião do humano, a religião do encontro, a religião da proximidade. Porque Deus se fez próximo e Ele nos, em Jesus, nós chegamos ao nosso Pai. Perfeito, irmã Araci. Conversa da senhora e de Dom Edson, eu fiquei pensando que neste tempo de isolamento, que nós ficamos ausentes desta correria de agitação de trabalho e de tantos afazeres que a gente tinha, até num dos textos Dom Edson fala da questão da casa, né?
tomar cuidado para casa não ser só um refeitório, ser só um dormitório. Agora nós estamos experimentando mais essa questão da casa e, consequentemente, da família. Eu acho que com isso, eu tenho certeza que com isso, os sentimentos, como o olhar, o sentir. Outro dia eu ouvi uma criança que eu achei formidável. Ela falou que está gostando deste tempo em casa, porque ela está sentindo o cheiro da comida da mãe. A comida esquentada no micro-ondas não dá o cheirinho da comida da mãe. E quando a senhora estava falando do olhar, tantos outros sentimentos, né? O ver de verdade, o enxergar, o sentir-se gente. E aí nós estamos deparando conosco mesmo, né? As pessoas têm visto, experimentado, sentido a si mesmo. Isso é a dinâmica da igreja, né? E aí hoje o texto do Dom Edson falando sobre a questão do corpo. Mas eu gostaria de retomar, irmã, a senhora falou belíssimamente sobre a questão da espiritualidade. Mas nós também lembramos do texto, Dom Edson chama a atenção da caridade, né? Ver o ser humano espiritual e humano, né? Unir essas necessidades que a igreja está para ver. Ela nos alimenta espiritualmente, mas alimenta quem está com fome. Por isso a Laílma, no início da nossa reflexão, abrindo, né, ela apresenta aí o QR Code como uma maneira de ajudar. Hoje nós estamos falando do mundo tecnológico. Eu queria lançar para a senhora essa questão. Como que a igreja tem cuidado do corpo que padece, dos que estão com fome, dos que estão à beira do caminho, dos que estão necessitados? Como que a senhora percebe a ação da igreja, principalmente nesse tempo? Eu gostaria só de comentar, essa menina que entrou aí é minha prima, Osana Eugênia, e ela mora em Portugal. Mora em Portugal, está acompanhando a gente. Olha a distância, né? Olha a distância aí, não é 100 quilômetros, não, está no outro continente, né? Como que essa interação, isso é importante, né? Ela partilha essa espiritualidade do eu, o sentir, ouvir, sofrer, fazer história juntamente com o outro, né? Muito obrigado, Osana, um abraço a todos aí, e a gente fica feliz aí de tão longe participando conosco. Padre Naldo, eu penso assim, não é que eu penso, eu acho mesmo, né? Quando nós falamos da caridade, e quando o Dom Edson escreve, né, da caridade, e também foi apresentado no início, uma espiritualidade sem ação não é nada. É um eco vazio. Então, a nossa espiritualidade, ela vai ao encontro dos outros. Sem ir ao encontro dos outros, não dá. E aí, eu gosto demais, e eu escutei essa história do próprio Padre Zezinho, quando trabalhava em São Paulo, na década de 70, a música Amar como Jesus Amou. Então, aquela criança que, né, foi pedir para ele, mas o que é preciso para ser feliz? E aí, ele disse, ele contando, né, que a experiência que ele viveu naquele instante, ele disse assim, pensou e disse, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. E assim vem todos os verbos que estão sempre repetidos no refrão. Muito significativo. E Jesus é a pessoa que foi ao encontro da outra pessoa. Ele soube sentir a angústia da mulher, da mulher que estava sofrendo 12 anos, a família que tinha perdido uma criança, o doente, a sogra de Pedro, e todos os milagres e encontros de Jesus. Jesus mostra que realmente a espiritualidade, o Espírito de Jesus, porque espiritualidade é isso, nós vivemos segundo o Espírito de Jesus, é ir ao encontro das outras pessoas. Lógico, nós precisamos do tempo para nós, precisamos do tempo da oração, precisamos do tempo da interioridade, precisamos do tempo do retiro, precisamos de um tempo, porque senão, aos poucos, eu vou estar falando o que eu penso, e não o que Jesus é.
o que Jesus pensa e o que Jesus fez. E também no Evangelho, no sermão do juízo final, Jesus, na verdade, ele se identifica com o pobre, com o necessitado. E ele diz, tudo que vocês fizeram ao menor dos meus irmãos foi a mim que eu fizeste. E por isso, vocês vão ser recompensados ou não. Então, esse é o grande desafio. Quando a gente separa a espiritualidade como uma gaveta na vida da gente, e quando eu preciso, eu abro, eu tiro 50 orações e faço, e outra hora eu tiro a Bíblia, daí eu leio. Quando separamos da vida, e quando eu saio da capela, quando saio da minha oração, eu não vejo o outro, eu não falo, aí é complicado, né? Porque essa identidade, essa unidade, ela tem que acontecer. Porque o Salmo 57, o salmista, ele no meio de tudo que é solicitação para ele clama, unifica o meu coração ao Senhor. Porque a unidade, a pessoa tem que trabalhar a partir de si, aquilo tudo onde ela vive, de chegar a essa unidade. O que eu faço é o que eu penso. O que eu penso, eu coloco em prática. O que eu rezo, eu coloco também na vida comum, no meu cotidiano, na minha relação com as outras pessoas. Lógico, nós partimos do princípio também de que nós somos pecadores, nem sempre conseguimos, às vezes não se dormiu bem, né? Então começa o dia meio mal, né? Mas tudo bem, faz parte, né? Mas o desejo interior de cada pessoa tem que ser esse da unidade e de chegar a essa unidade de pessoa, porque Deus nos criou para sermos felizes. E a felicidade é isso, nós não podemos estar divididas, uma hora isso, outra hora aquilo. A felicidade não é ter 50 coisas, mas felicidade é estar bem, em paz com a vocação que Deus me deu, porque vocação é graça, Ele chamou. Então, estar em paz, em sintonia. E Deus nos quer como participantes do seu mistério. É isso importante, essa reflexão da senhora, quando a gente fala do corpo, muitas vezes nós imaginamos corpo sem espírito, ou espírito sem o corpo. Tem eu não sei o sobrenome, um redentorista que ele escreveu um livro sobre o plano de Deus. E nesse livro ele fala que Deus deu ao homem, pegando um pouquinho lá toda aquela tradição javista, lá do livro do Gênesis, fala que nós temos no nosso corpo, nós temos a matéria, nós temos o espírito e nós temos a graça. Então, essas três coisas são importantes, né? O nosso corpo. Por quê? Para a gente relacionar bem conosco mesmo, relacionar bem com os outros, relacionar bem com o mundo e relacionar bem com o transcendente. E dentro desse contexto, seja com crise sanitária ou sem crise sanitária e outros desafios que virão pela frente, uma corrente muito séria que vem acontecendo, até eu cito aqui nesse livro Evangelização nas Cidades, que às vezes a perda do sagrado quando se fala no pós-humano. Quando a gente fala no corpo humano, a gente está focando uma criatura. E quando se fala no pós-humano, que nós vamos preenchendo com muita ciência, com muita técnica, o nosso corpo, que aí nós não vamos precisar mais desse transcendente, dessa busca para o alto. E daí vai falar, então, para que nós vamos rezar? Para que isso? Se eu resolvo um problema através de um remédio, por isso que está surgindo hoje essa questão, há poucos dias falava essa questão da violência neuronal, esse desgaste, tudo que acontece com a gente, e o pós-humano parece que está. Então, se a pessoa amputou o braço, ela põe outro. Se tem uma doença, toma
um remédio, tudo. Depois que saiu, aí veio o antibiótico que surgiu na história, que resolveu tantos problemas, porque antes não se falava de antibiótico, hoje qualquer coisinha resolve com antibiótico, e aí entra essa situação do pós-humano. Então, mesmo assim, é aí que nós percebemos que com essa crise sanitária, as pessoas buscam o transcendente. E a gente percebe isso em contato com os padres, que as pessoas estão rezando mais, estão tentando descobrir meios para rezar em família, em comunidade, estão tendo um carinho maior para com a palavra de Deus, a mensagem revelada. Então, tudo isso vai nos ajudando a gente mostrar que esse corpo é símile, é imagem e semelhança de Deus, que tem um espírito que, o que nutre a nossa fé? É a palavra, é isso que nós estamos fazendo, é a Eucaristia, é a palavra de Deus, é a reza do terço, tudo. A própria conferência de Aparecida já deixou isso claro, né? Quando o Papa Paulo VI falava palavra Eucaristia, agora a conferência de Aparecida não fala só de duas, fala de 7, a liturgia, o sacramento da reconciliação, depois a devoção à Nossa Senhora, o carinho para com os pobres, os marginalizados, aí que nós vamos fortalecendo essa estrutura, dando dignidade para a gente mostrar que, como a senhora mesmo falou, que é templo do Espírito Santo, né? É a morada desse nosso corpo, que a Sagrada Escritura nos ensina bastante a respeito disso. Quando o Arnaldo fazia a pergunta, eu me lembrei também, depois eu acabei não falando, como nesse período, nesse tempo, surgiram grupos que começaram a pensar nos outros, muito mais visivelmente do que antes. Inclusive, nas próprias comunidades, os jovens, especialmente a turma mais jovem, que foi organizando a comunidade e para ajudar os mais necessitados. Então, se de um lado se ouviu tanto, e ainda se ouve, que nós estamos rezando mais agora, porque o ir para dentro de si ajuda a rezar, ao mesmo tempo, nós estamos muito mais voltados para a necessidade dos irmãos. Então, esse é o grande desafio também de uma espiritualidade que vai ao encontro. É o Espírito de Jesus que realmente nos empurra ao encontro dos irmãos. Pegando, irmã, um gancho que Dom Edson apresentou, e aí nós falamos, né, do corpo e da alma, essa comunhão perfeita, como a senhora tratou. Eu queria agora dizer, eu já disse isso aqui para Dom Edson, esses textos de Dom Edson é esperançoso, é gostoso de se ler, porque não é uma visão negativa, não é uma visão de retrocesso, mas é uma visão de avançar para as águas mais profundas. Irmã, a igreja, a anunciadora de Jesus Cristo, a esperança. Porque sem a esperança, aí nós vamos tomar, como Dom Edson falou, o corpo por si mesmo, e aí eu não preciso do transcendente, eu vou olhar para mim, esquecer do outro, mas aí, graças a Deus que a senhora veio, e isso nos ajudou a compreender a união que tem o corpo e a alma. Agora a igreja, neste tempo, precisa ser a anunciadora da esperança. E Dom Edson diz isso, conduzir a autêntica virtude da esperança. E aí eu queria que a senhora nos ajudasse, à luz daquilo que Dom Edson apresenta no texto, pensar a esperança. Como a igreja será anunciadora dessa esperança para o tempo presente e pós-pandemia? O último parágrafo do texto de Dom Edson coloca esse grande desafio, né? Da esperança. A esperança é uma virtude teologal. E a fé, a esperança e a caridade. Sim. Então, a esperança é realmente o que nos anima a caminhar, a não perder de vista a promessa, o futuro, o foco,
o motivo, né, pelo qual eu caminho, pelo qual eu sigo Jesus. Seguimento de Jesus é para toda pessoa humana. Nós, religiosos, fomos consagrados, consagradas. Mas toda pessoa humana batizada é um seguidor de Jesus. E ouve esta palavra de Jesus, segue-me. Então, a esperança, ela realmente é o que nos anima. Dom Paulo Evaristo Ares, o lema dele era de esperança em esperança. No momento que acaba a esperança, ou eu não tenho mais esperança, se fecha, se bloqueia a pessoa humana. Então, o que nos abre realmente esse significado que nós damos da nossa vida, da caminhada, daquilo a que nós somos chamados. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja um tempo que nos vai exigir uma kênose muito grande, como diz também o cardeal Tolentino, né? Que é um tempo de kênose, um tempo de revisão, um tempo que nós vamos precisar, de repente, é como que fazer uma reviravolta dentro de nós mesmos e, como Zaqueu, nascer de novo. Porque é esse o significado, e é isto que nos dá sentido, inclusive, em termos de esperança. A fé, no momento, ela vai acabar. A esperança também acaba. A caridade é que permanece. Mas a fé é eu ver o que não está visível. É crer. E, às vezes, eu preciso fechar os meus olhos, me ajoelhar para dizer que eu estou realmente, que é o meu ato de fé, o ato de fé da igreja. Sim. Porque uma igreja que não ajoelha, lógico, ajoelhada nem todos conseguem, não é o ajoelhar físico, mas é esse aspecto de humildade, de colocar-se nas mãos de Deus. Olha que coisa boa, a gente está falando dessa esperança, irmã. O Haroldo Gonçalves, ele participa com a gente. Muito obrigado, Haroldo, pela sua participação. E aí ele apresenta uma coisa que nós já falamos e a gente tem que tomar muito cuidado com as fake news, né? As falsas notícias, notícias erradas, né? Nós estamos aí, como a senhora falou, da questão da esperança. Dom Edson apresenta isso, eu convido você que está assistindo a gente, se não leu ainda, leia, é muito bom esse texto. E aí o Haroldo apresenta assim: irmã, como pensar então nessas notícias que a gente escuta hoje, de armas nas mãos, de livre mercado, não apoiando o uso de máscara, dizendo que o Covid não é nada, espalhando notícias falsas e desinformações nas redes sociais. Por um lado, né, irmã, a gente está falando da esperança, e que coisa bonita a senhora falou. Do outro lado, a gente tem um sinal tão triste, né, de desesperança, de freamento, quando a gente vê essas notícias. Como que a senhora percebe essas fake news diante da grande esperança que a senhora está falando como virtude? E muito bem. É complicado, né? Acontece assim, em primeiro lugar, o Evangelho é boa notícia. O Evangelho, Jesus é a boa notícia. Não são notícias, mas é a boa notícia. E os fake news realmente brincar com, às vezes, a simplicidade das pessoas. Sim. É você colocar fatos, nem fatos são, ou mensagens, como se fossem verdadeiros e fossem os únicos necessários, ou que aquilo lá fosse o dogma único da verdade. E não é. A fake news realmente nos leva a uma indignação, porque são algumas pessoas ou algumas instituições, nós estamos vendo agora, né, como inclusive algumas grandes empresas deixaram de financiar algumas mídias sociais, e estas começaram a ver qual era a causa.
Sim. Então, fake news é enganar o outro. Sim. E nós não temos direito, em nenhum momento, de enganar a outra pessoa. Se nós somos corpo e respeitamos, e a igreja é corpo, quem pertence à igreja de Jesus Cristo, não só Jesus Cristo, o Filho de Maria e o Filho de Deus, não pode enganar os outros. Sim. Não pode. Porque isso é brincar com a dignidade da outra pessoa. Isso nós temos exemplos e exemplos, né? Então, esse é um grande problema. O outro é a questão das armas. A arma que o cristão que nós temos é a paz que Jesus nos deu. Eu vos deixo a paz. E esta paz, ela não se adquire com armas, com metralhadora, com outras armas, nem com droga, nem... Não, essa paz, ela é dom gratuito de Deus que dá ao ser humano. Então, são dois aspectos, dois caminhos, que dá para dizer assim, né? Duas propostas que enganam, não respeitam a pessoa humana. Sim. Não respeitam. E ver aí a pessoa obrigado, Nelson Peluso, pela sua participação, a dele e de tantas outras que estão conosco. O nosso chat está, graças a Deus, como dizem os jovens, bombando. Essa eu quero para Dom Edson. Dom Edson, Nelson diz assim: um cristão sozinho é um cristão em perigo. É, portanto, necessário partilhar o ardor da sua fé com outros cristãos. Ter esperança e confiança em comprometimentos. Pergunta do Nelson, agradeço aí a participação do senhor. Poderíamos aqui ficar toda noite refletindo, né? Primeiro, essa questão sozinho. A gente sozinho não se constrói nada. E recentemente eu escrevi um texto olhando sempre na janela aqui os pássaros voando em forma de V, em formato de V, e que me chamou atenção, sempre juntos, e lembrei daquela história e coloquei, e ali fez eu lembrar uma coisa também no Evangelho. Jesus, ele não chamou pescadores individualistas. O que é o pescador individualista? É aquele que pega a sua vara e pega o seu anzol e vai pescar e pega a sua lata de minhoca, sei lá o que for, para dar para o peixe e vai sozinho. Mas Jesus chamou sócios. Pedro, Tiago, João eram sócios, trabalhavam junto. E que mexe com rede, para mexer com rede, uma pessoa só não consegue mexer com rede. Tem que ser várias pessoas mexendo com a rede. À noite, quando chega, de manhã, de sair, olhar certinho, várias pessoas. Então, isso que é importante. A nossa igreja, ela se constrói, por isso que eu falo que a nossa igreja é ministerial, espaço para todos. Todos podem exercer. E para quê? Para comprometimento e não envolvimento. Nós temos hoje muitas pessoas envolvidas, mas não comprometidas. Então, quando se fala em ter esperança, sonhar no futuro, esse novo normal é comprometimento, não é envolvimento. Então, se eu estou numa sala, eu passo, eu não sou responsável pela luz, deixa acesa. E não tem ninguém. Mas se eu estou comprometido, eu vou, apago e simplesmente pronto. Então, são essas questões que a gente aprende, vem do berço, né? Esse comprometimento. Então, na igreja, nós precisamos de pessoas, não pessoas envolvidas, mas sim pessoas comprometidas e que possam trabalhar em conjunto, trabalhar um ajudando os outros, né? Nessa época, a dinâmica da solidariedade, a dinâmica da partilha e da comunhão, ela só acontece entre
as pessoas, formando aí essa grande comunidade, né? Estar sempre em comum, colocar isso, comprometer cada vez mais com a nossa igreja. Isso mesmo, esse comprometimento de cada um, né, graças a Deus, nós vamos formando o corpo, né, que é a igreja, este corpo bonito que serve como sinal de missão para todos. Irmã, eu penso que cada um deveria começar por si, né, para ver se estamos isolados, mais isolados agora do que antes. Então, eu acho que até o cardeal Tolentino diz esse tempo de isolamento é um tempo de relação. Então, com quem, como eu estou me relacionando? Porque essa relação é parte do ser humano. A pessoa consegue se relacionar com o outro. O Dom Edson começava, né, as diversas posturas ou dimensões do ser humano, né, na dimensão afetiva, na dimensão de simples corpo, na dimensão sexual, mas são relações. Que tipo de relação estabelecemos? Às vezes são relações só de aviso, mas e relações de comprometimento. Sim. Esse é o grande desafio. Então, esse tempo de agora, ele, quando eu dizia antes, é um período de kenosis, é um período de exame de consciência, de volta, a exemplo de Jesus também, né? Que assumiu a natureza humana e se fez igual a nós, menos no pecado, para nos elevar à dignidade de filhos e filhas de Deus. Mas você estava querendo fazer outra pergunta. É muito bom a nossa conversa e a gente tem que aproveitar bastante, porque daqui a pouco chega lá, Ilma. Mas, irmã, a senhora tocou nessa questão mesmo do relacionamento, e aí, né, a senhora começou esse apontamento da questão da casa, né, do relacionamento agora está firmado justamente naquilo que é sólido, e a gente fala da família, né, como essa igreja doméstica, nessa relação do corpo, entendendo que nós, enquanto família, estamos na mesma casa, nesse convívio agora tão pertinho uns dos outros, e aí a gente vai conseguindo compreender, como o Dom Edson falou, dessa grande necessidade espiritual que nós estamos vivendo. Por isso, as famílias têm buscado também espiritualmente rezar mais, fortalecer-se da escuta, como a senhora falou, da palavra de Deus, desse entender-se, né, como parte do corpo. Imagina as famílias agora, a mãe e o pai estão relacionando mais de perto com os filhos. Aí, um apontamento último que Dom Edson fala dessa nova forma da igreja, né? Essa logística organizacional, né? Como que nós devemos nos organizar a partir disso? A partir desses pontos que a gente podia apresentar como a pós-pandemia. Eu não vou dar receita, mas, em todo caso, uma reflexão. Como nós também estamos nesse processo de interioridade, tudo, e sempre falamos, o mundo vai ser diferente, é a grande esperança. Sim. Tá? É aquilo que nos anima. Agora estamos confinados, estamos sem poder trabalhar, sem poder ir para fora, etc., mas nós cremos que vai mudar. A igreja não pode continuar como era. Simplesmente ficar no seu espaço, esperar que as pessoas cheguem. E aí está uma questão burocrática. Porque a igreja, ela deve estar de saída, como diz o Papa Francisco. Estou lembrando disso agora, né? E não fazendo o seu circo, o seu cercadinho, como dizem outros, né? O seu cercadinho para que o povo chegue. O poeta diz muito claro isso, e o artista, eles dizem, a igreja, o poeta deve ir onde o povo está. A igreja deve ir onde o povo está.
E não só esperar e cumprir ordens e escrever lá no caderno e não sei o quê. Tem certas homilias que, às vezes, desculpe os padres que estão escutando de repente, mas não dá. Não dá. Então, agora, como a disposição das pessoas é de uma interioridade, é de uma aceitação, é de um buscar algo melhor e maior, e que nos dá a nossa, e que vai ao encontro da nossa identidade, a igreja tem que ser mãe, ela tem que ser mestra, ela tem que ser pastora, porque senão ela não é juíza. Deixa que os outros sejam. A igreja é mãe. João 23 escreveu o documento, né? Mãe e mestre. Mater et magistra. Então, é importante a igreja se dar conta. E daí a própria homilia, ela é um alimento espiritual e não uma obrigação. Um contínuo moralismo, dogmatismo, etc. O dogma faz parte. Eu tenho, assim, uma grande estima ao dogma, por exemplo, né? Especialmente da Imaculada Conceição, e esses 4 dogmas em relação à Virgem Maria, eles nos falam daquela dimensão de ser humano que todos nós vamos ter. Todos nós vamos ter nossa morada junto de Deus. Então, a Assunção de Nossa Senhora, né? É ali no seio de Deus, onde Maria está, que é o nosso desejo, o nosso sonho de chegada. Então, é assim cada um dos outros. Mas a igreja, ela, na sua estrutura, na sua razão de ser, né, de instituição, vamos dizer assim, ela tem que ser mãe. Verdade. Mãe. E o lema episcopal de Dom Edson, que amanhã vai estar comemorando 5 anos, é justamente isso, né? Anunciar as riquezas da misericórdia de Deus, né? Quando a senhora falava que a igreja precisa ser mãe, a igreja precisa ser anunciadora dessas riquezas grandes, profundas, associadas ao grande trono que é a cruz de Jesus, da sua infinita misericórdia pela humanidade. Mas então vamos aproveitar e cumprimentar Dom Edson, né? Ah, claro. Muito obrigado. Da manhã, né? Mas essa questão da misericórdia, isso é muito interessante, que o próprio Papa Francisco, ele faz uma leitura bem diferente do que os outros papas, principalmente João Paulo II, quando logo no início do seu pontificado ele escreveu a encíclica sobre a misericórdia de Deus. E lá ele dá uma concepção de toda uma mística, espiritualidade de Santa Faustina, que ele conhecia muito bem, né? O Papa Bento, alguns detalhes sobre a questão da misericórdia, mas o Papa Francisco, ele trabalha muito que ela vai além da justiça, né? É diferente. A concepção de justiça que nós temos hoje, fundamentada no direito romano, eu acho que a própria filosofia lá na República de Platão já coloca, quando começa aquela confusão do diálogo do Polemarco com Céfalo, com Trasímaco, eles começam a discutir o que é justiça, isso pode, isso não deve, direito, tudo, e o Papa, ele mostra uma concepção de justiça totalmente diferente, que a gente entender Deus como sendo aquele que tem um carinho para cada um de nós, né? Daí a gente pega a misericórdia para o Papa, seria assim, a própria expressão, a própria palavra misericórdia, pegar as nossas misérias para colocar no coração de Deus. Isso que é misericórdia, a gente achar, nós temos muitas misérias, mas achar uma brechinha no coração de Deus, é essa a questão. E para fazer isso, a gente tem que pegar as misérias dos nossos irmãos. Aí entra aí o que a Carmen acabou de falar, não levantar falso testemunho dos nossos irmãos, pegar as misérias dos nossos irmãos e colocar no nosso coração também. A gente aceitar o outro, porque o outro é um presente, é um dom de Deus.
Jean Paul Sartre fala que o outro é um inferno para nós, né? Mas não é o caso, é que o outro é um presente, aquele que vai fazer história para a gente crescer na graça de Deus. É por aí o verdadeiro caminho, né? Da gente não levantar falso testemunho. Agradeço a participação da Carmen. A Carmen conheço bem. Então, assim, a misericórdia eu vejo também que é dobrar-se, o coração que se dobra sobre a miséria humana, sobre a miséria do outro, misericórdia, né? Então, o Salmo 112, 113 diz muito isso, que Deus se abaixa para erguer. Essa é a misericórdia do nosso Deus. Né? E realmente é um grande desafio de nós sermos misericordiosos, porque a gente muitas vezes quer ser justo, né? Justiça, né? Ela fez, merece. É diferente aí a colocação. Ok. Isso daí é bom porque agora, nesses 3 meses de quarentena, eu escrevi um livro que já entreguei para Paulo sobre essa questão, a concepção da misericórdia no pensamento de Papa São João Paulo II, quando ele escreveu toda a influência de Santa Faustina, e essa questão da misericórdia que o Papa insiste tanto, né? Desde o início do pontificado dele, ele chamou atenção, assim como Bento XVI falou, vamos criar o ano de São Paulo, o Papa Francisco, então vamos pôr o ano da misericórdia também, né? Como João Paulo II colocou o ano da família, vamos colocar toda essa questão. Eu acho que aquele documento, Dives em Misericórdia, é uma verdadeira meditação, um aprofundamento, toca o coração da gente, né? Sim. Obrigado, Osana Eugênia, pela sua participação e de todos também que estão conosco. Muito, muito obrigado. Ela diz assim, espiritualidade está mais presente. Acredito neste momento tão perplexo que o mundo passa, os homens vão sentir chamado da igreja, pois é o único bálsamo neste momento lamentável em que vivemos. É isso tudo, Osana, que a irmã falou, né? À luz do texto de Dom Edson. Essa esperança que nós sabemos que vai perseverar sempre, que a igreja será sempre fiel a Jesus Cristo e sua mensagem. Por isso a espiritualidade anunciada pela igreja é que vai sustentar-nos e a humanidade toda. Eu acho que assim, só uma coisinha ainda, eu acho que é importante, quando o Dom Edson fala desta fidelidade no essencial, né? Nós temos na igreja as duas vertentes, né? A dimensão querigmática e a dimensão mistagógica, né? Então, nós estamos esses 3, 4 meses, uns dizem que vai até o final do ano, nós estamos numa experiência mistagógica, de significado, de experiência humana e divina. Quer dizer, quando nós nos aproximamos de Deus, nós podemos dizer, é uma experiência de Deus que eu estou fazendo. Né? E nós estamos nesse tempo, a gente se pergunta tanta coisa, e essa dimensão mistagógica, ela muitas vezes nos falta, porque a gente fica no querigma, então eu sei. Dom Edson começou falando da dimensão racional, mas nós temos também uma dimensão do sentimento, do coração, que nós precisamos realmente cultivar também, né? Então, essa dimensão mistagógica, ela também faltou muito em nossas práticas, em nossa igreja. Obrigado, irmã. Muito obrigado por nos ter ajudado a refletir. As palavras da senhora são de maturidade, de uma pessoa experimentada na fé, e com certeza foi tão gostoso. Eu sei que a Laíma vai falar isso, mas eu quero partilhar com a senhora a experiência de ouvi-la. É muito bom, muito obrigado por a vida entregue ao Senhor nesta comunidade,
Eu tenho certeza quanto bem a senhora tem feito para aquelas que convivem com a senhora, estão de perto, que é a comunidade, mas também para os alunos que estão aí. Muito obrigado pela maturidade de fé da senhora também, nos ter ajudado a entender tanto, né, esclarecer tanto aquilo que já é tão bom de se ver, de se ler, que é os escritos de Dom Edson. Muito obrigado. Chegou a Laílma. Ô, Laílma, seja bem-vinda. Não querendo ser desagradável, né, para chegar para interromper. E eu vou ser repetitiva, sim, sem problema nenhum, porque toda sexta-feira é muito bacana e interessante que cada convidado vem com a sua forma, com a sua experiência. E hoje a irmã Araci, tão graciosa, tão gostoso de ficar ouvindo. Eu estou sendo repetitiva, eu sei, mas é a verdade, é muito bom mesmo, irmã Araci. Eu estava aqui querendo me concentrar, mas também nas minhas tarefas que o Dom Edson deixa para eu ficar conduzindo aqui, querendo me concentrar, me dividindo entre a concentração e essas ações, porque foi muito agradável escutar a senhora e eu espero que a gente se encontre em outros momentos nessa caminhada. E tem tantos parabéns aqui para Dom Edson que eu poderia ficar assim mais meia hora postando os comentários. Não, mas não é hoje, não é amanhã. Não vai. Mas amanhã as pessoas não vão estar com você amanhã como estão agora, né? E eu, inclusive, vou já querer deixar o meu abraço virtual para o senhor, que quero dizer que eu tenho muita gratidão pelo tempo que a gente conviveu aqui em BH, eu aprendi muito com você, e isso que eu estou experimentando aqui nessas lives é um desafio. Ele tem essa capacidade de extrair, né, atitudes das pessoas, atitudes boas, e eu tenho muita gratidão pelo tempo que eu passei aqui, e agora esse contato virtual continua alimentando esses desafios, essas experiências enriquecedoras. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua missão. Eu já vou deixar o meu abraço desde já. E vamos à sequência, que temos tarefinhas. Vamos falar, então, dos livros, né? Os ganhadores dos livros, conforme combinado desde o início. Vamos lá. Vamos aos nomes. Então, as pessoas que foram sorteadas, por gentileza, acionem o Messenger na página da Diocese de Leopoldina para passar o seu endereço para que o livro chegue na sua casa. Os correios vão entregar na sua casa. Então, o livro Paróquia Renovada Sinal de Esperança vai para Maria de Lourdes Garcia. Agora eu estou confusa se são dois nomes. Não, Lulude é o apelido dela. Lulude e o Alice Andrade Teixeira. Então tá, obrigada, Padre Aguinaldo. A Maria de Lourdes Garcia e o Alice Andrade Teixeira ganharam os dois livros. O livro Evangelização nas Cidades vai para a Wanda Bonifácio. E os dois livros do Ser Diácono, para Inês Abrita e para Carmen Lúcia. Então, por gentileza, chamem no Messenger da Diocese. Esse daqui é muito interessante, que é novo, saiu no final do ano passado, fazer propaganda aqui, que eu falo muito da teologia do povo, falo muito a respeito, até o padre Claudiano comentou na semana passada, né? Pode procurar aí pela Paulus, e ele toca muito nessa questão da evangelização no pós-humano, que o Papa Francisco e João Paulo II também valoriza a dimensão antropológica, né? Aqui que valoriza, mostrando hoje, com esse pós-humanos que nós estamos vivendo, nesse novo normal vai imperar isso também, para a gente tentar entender que o povo é importante, é esse corpo que tem alma, que tem espírito, que tem graça também, a graça de Deus, né? Mais uma vez, agradeço o carinho da irmã Araci de partilhar conosco nessa conversa aí tão tranquila, toda essa experiência. Sabemos que muitas pessoas acompanharam aí durante toda esses 60 minutos de reflexão, vai nos enriquecer bastante, né? E nós estamos na próxima semana, nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito das redes sociais, que vai ser uma leiga, Karina vai falar um pouquinho sobre as redes sociais, e no final o Aristides vai falar a respeito da solidariedade. Então, a Karina vai falar sobre esse espaço que nós vamos entrar aí, que nós estamos vivendo, que é das redes sociais, da evangelização, e o Aristides vai partilhar um pouquinho a respeito
da solidariedade, da comunhão, da generosidade que esse tempo está favorecendo para todos nós. Seja bem-vindo de volta, Padre Aguinaldo. Problemas técnicos. Normal. Vou reforçar aqui, né, a solicitação aí para vocês estarem... Quem recebeu, acabei de receber, olha como é que as coisas, quem recebeu o livro é o Padre Wallace. É o Padre Wallace. É o padre da nossa diocese aqui que recebeu. Já está pedindo para ser autografado. Olha. Pode deixar, Padre Wallace, vamos autografar. Já vai economizar com os Correios. Então, lembrando novamente, né, da questão da doação para ajudar na evangelização nesse momento de isolamento, e também a Diocese está realizando ações já há algum tempo e vai reforçar com a sua contribuição as ações de ajuda aos que estão precisando de proteção e cuidado. Todos estão, mas tem pessoas que têm mais dificuldade de se proteger, e a igreja está ajudando nesse sentido. Deixei o código aí durante a live, mas tem aqui os dados da conta da Diocese para quem quiser já fazer diretamente na conta. Tira uma foto da tela. A gente não conseguiu postar as orientações para baixar o PicPay no post das lives, mas é bastante simples. A live vai ficar aqui disponível, vocês podem entrar e fazer a leitura do código, vai dar certo também. Basta baixar o PicPay, aplicativo super usado, super fácil de manusear, tá? Como o Doé também lembrou, sexta-feira que vem às 20 horas a gente se encontra por aqui. Na outra sexta-feira também de julho, mas antes do final dessa programação, o Padre Aguinaldo vai trazer, ele já está criando algumas coisas, já vai trazer novidade para a gente estar anunciando aqui para esses encontros permanecerem, tá? Então, vai falar hoje ou não? Deixa surpresa, não é? Ele gosta de entregar tudo, deixa surpresa. Sexta-feira que vem talvez já saia alguma coisa, mas até o final da outra... Eu agradeço também o carinho da Laílma, de estar nos ajudando aí com aprendendo também a trilhar nesse espaço, né? O Padre Aguinaldo, tudo, que nós estamos, a igreja vai caminhar por aí, nós temos que aprender, nós temos que trilhar, garimpar esse meio, esse espaço, que o caminho nosso é por aí, né? Jesus pegou lá um barquinho, pediu, afastou tudo e deu o seu recado. Agora nós temos que essa parafernália aí, que nós temos que aprender para não falar aquilo que eu gosto sempre de falar, não falar em bad news, má notícias, não falar em fake news, falsas notícias, mas falar good news, boa notícia, que é a nossa missão, que nós queremos com tudo isso daí. Pois é, e a gente está aprendendo aí, né? Vai fazendo e aprendendo juntos, e a participação das pessoas estimula a estar aprimorando. É uma alegria muito grande receber, aliás, chegar na casa de vocês, levando esse conteúdo e aprendendo também daqui de onde eu estou. Então, irmã, você gostaria de falar uma palavrinha para encerrar, irmã? Eu acho que sim, e eu desejo a cada um que nos escutou e a todos, a Dom Edson especialmente, ao Arnaldo e a Laílma, e a minha comunidade, que também está em outra sala escutando. Então, assim, que não percamos nunca a esperança, porque, assim como dizia Dom Paulo Evaristo Arnes, de esperança em esperança. E tem tanto caminho, tanta coisa bonita que nós podemos estar vivendo, os desafios só nos honram, e não é que nos afastam. Então, os desafios que vêm do Papa Francisco, da JPIC, da Amazônia, da conservação do ambiente, da casa comum onde nós estamos, e também da igreja nova, que é o grande desafio de nós devolvermos ao povo de Deus essa esperança de uma igreja que se volta para a comunidade, que se volta para o povo, e que se inclina como mãe apaixonada por seus filhos. Boa noite para todos. Vamos encerrar com aquela bênção, minha gente. Então, a todos que estão nas suas casas, vocês que estão aí, cada um no lugar, você que acompanhou com muito carinho,
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Nos encontramos sexta-feira às 20 horas, hein? Tchau, tchau. Sim, tchau, tchau. Põe para nós aí quem virá na sexta. A Karina. Ah, tá. Muito bem.